Seja o coveiro. Essa é a forma mais rápida que existe de ficar rico. E aí, pessoal, eu sou o Velho Mestre e aqui eu ensino pessoas comuns a ganhar muito dinheiro na internet, principalmente com marketing digital, principalmente criando seu próprio curso online. Afinal, todo mundo deve monetizar seu conhecimento, porque o seu conhecimento é a coisa mais importante que existe. Só que ele está só dentro da sua cabeça. E aqui eu vou te ensinar a como tirar isso, jogar para o mundo e faturar muito. Então, no vídeo de hoje, eu vou te ensinar a melhor forma que existe para a gente ganhar dinheiro, que é seja o coveiro. Mas que história é essa de seja o coveiro? Meu Deus do céu. Pois é, vamos lá. Primeiro, para deixar bem claro, a coisa mais importante que existe para você ganhar dinheiro com qualquer profissão é você saber vender. Você saber vender é muito mais importante que você saber fazer. Por exemplo, a gente foi treinado pela escola e por todas na sociedade que a gente tinha que aprender a fazer, a gente tinha que aprender a ser bom. Por exemplo, eu vou ser um grande médico, eu vou ser um fisioterapeuta, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Então a gente foi treinado a vida inteira a aprender a fazer. E a coisa mais importante que tem não é fazer, é vender, tá? Então isso já inverte completamente a lógica do mundo e também explica que por que a maioria das pessoas não consegue ganhar dinheiro. 1% das pessoas é rico, o resto tudinho é trabalhador. Então, você saber fazer, você é um trabalhador e você vai trabalhar para alguém que sabe vender. Então, sempre no topo da cadeia tá o cara que sabe vender. Então, por isso que vender é a coisa mais importante do mundo e a maioria das pessoas meio que quase, como é que se diz, se vangloriam dizendo assim, eu não sei vender meu trabalho, eu só sei fazer. Pois é, você foi treinado a vida inteira para isso. E por isso que é muito fácil a gente ganhar. Tem aquela história que diz assim, terra de céu, quem tem o olho é rei, tá? Então a maioria das pessoas não sabe nada sobre vendas. Então você só precisa ser um pouquinho melhor que a maioria, tá? Então, entendido até aqui, a coisa mais importante é vender. Não interessa o seu negócio, tá? E a maioria das pessoas perde só tempo tentando aprender a fazer. Digamos, o cara é fotógrafo e ele vai tentar fazer a foto mais bonita. Quanta perda de tempo. O cara é médico, vai tentar estudar as melhores técnicas. Quanta perda de tempo. Se você for apaixonado por a parada, entenda, você não vai ganhar muito. Porque o cara ser o melhor médico não significa que ele vai ser o cara que vai ganhar mais. Porque alguém precisa vender esse trabalho, tá? Então, a maior coisa que tem é vender. Só que existem alguns princípios básicos de venda. E é isso que eu vou te ensinar nesse vídeo. E aí você vai ter que imitar o coveiro. Mas o coveiro, o cara que tá lá no cemitério, como assim, né? Muito louca essa história. Mas preste atenção que vocês vão entender. Então, assim, a maioria das pessoas são absurdamente emocionadas, tá? São completamente guiadas pelo seu astral, pela sua emoção, ao invés de ser guiadas pela sua razão, tá? A gente devia ser um ser racional, mas a gente é muito mais um ser emocional. E essa emoção é que destrói tudo, porque a gente tem muita expectativa, a gente não quer ser rejeitado, morre de medo de rejeição, a gente quer o máximo de coisa possível sem dar o máximo de nosso sangue. Ou seja, todas essas crenças é o que destrói toda a nossa capacidade de ganhar dinheiro, beleza? Então, a primeira coisa, a gente não pode ser a pessoinha emocionada. E outra coisa, quando a gente está entrando naquele universo, no universo de vendas, a gente tem que entender o que esperar desse universo de vendas, porque a maioria das pessoas não sabe o que esperar e cria uma expectativa assim, a realidade é assim e ela pensa que essa realidade é ruim e ela cai fora. A realidade é maravilhosa, mas só que se eu pensar que a realidade é ruim, meu Deus do céu. Por exemplo, um monte de gente acha que a vida é horrível. Eu acho que a vida é maravilhosa, eu consigo tirar muito mais da vida, né? Então, quando a gente sabe o que esperar, a gente é um pouco menos emocionado, porque é essa emoção que vai destruir os seus resultados. A maioria das pessoas não quer ser vendedor, porque não foi treinado para isso, porque não entende nada sobre isso e porque na hora que vai tentar vender, que ela pega ali o primeiro não, o primeiro fora, rapaz, acabou, destruiu a pessoa, feriu o ego dela, aí ela vai se vitimizar, ai meu Deus do céu, e botar culpa nisso, botar culpa naquilo, e não vai para lugar nenhum. Ela vai desistir e vai perder a oportunidade assim, de ganhar muito dinheiro, tá? Então, vocês têm que entender, a parte mais importante
importante de qualquer empresa é as vendas. E a maioria absoluta das empresas não tem um time de vendas, não tem um setor comercial, não tem uma forma de atrair a atenção das pessoas, de captar pessoas interessadas, de fechar essa venda e de levar para lá. Ou seja, é toda uma esteira, é todo um processo, é todo um funil. A maioria das empresas não tem isso, sabe nem o que é isso. E como é que a maioria das empresas vive? Rapaz, é complicado, vive na sorte, tá? Então, por exemplo, muitas empresas locais mesmo, por exemplo, tá vivendo de indicação. Se, digamos assim, 60%, 70% de sua receita for de indicação, você tá fazendo tudo errado, absolutamente tudo errado. Entenda isso. E por isso que você vai demorar um absurdo para crescer. Indicação é bom, óbvio que é bom, mas ela não pode ser o pilar central de nosso negócio. Seja ele um negócio local, seja ele um negócio na internet, tá? Porque os princípios aqui é o mesmo. Embora eu esteja falando mais para quem está querendo vir para a internet, o princípio se aplica a tudo, tá? Então é bom até a gente entender logo o princípio aqui do mundo físico, porque quando a gente for para a internet... Então a gente tem que dominar o nosso processo. Por exemplo, quem está vivendo de indicação, ele não tem a menor noção se amanhã alguém vai mandar uma mensagem para ele. Então eu fico assim, como a gente diz, à deriva. Em outras palavras, como bosta na água. A água leva para onde a gente quiser. Não é eu que determino. E uma empresa, para ela ser boa, eu tenho que controlar o resultado. Eu tenho que ter receita previsível. Eu tenho que saber exatamente quantos clientes eu vou ter. Se eu dominar o processo de atração e, consequentemente, de fechamento e conclusão, eu tenho o tanto de cliente que eu quiser. E aí, a primeira coisa que você tem que entender é de funil. E aqui eu vou explicar bem rápido. Existem, obviamente, várias explicações para funil. Eu vou explicar a coisa principal aqui, que é o seguinte. Jamais no universo você vai conseguir falar com 10 pessoas e fechar 10. Então, esse é o maior problema das vendas, tá? É aqui onde todo mundo corre. Porque o ser iluminado, você bonitão, que tá começando a vender agora, queria que cada pessoa que você oferecesse comprasse de você. Por quê? Claro que não funciona assim. Por acaso você compra os produtos dos outros a primeira vez que vê? Não compra. A gente tem um tempo. Às vezes a gente só tá pesquisando mesmo, às vezes a gente não quer nem comprar, a gente só tá vendo qual é o preço para sonhar. Então existem várias fases na cabeça do comprador. Existe a fase que, antes de todas, ele nem está preparado para comprar, ele nem sabe que ele tem um problema. Existe a fase que ele já está entendendo que ele tem um problema, mas ele está procrastinando. Existe a fase que ele já está procurando a solução. Existe a fase que ele já está quase pronto para comprar, agora ele só precisa escolher. Existe a fase que ele já está com tudo pronto e agora ele tem que comprar. Então, às vezes você chega no seu cliente, ele está em qualquer uma dessas fases. Por exemplo, eu vou fazer um tratamento dentário. Mas a primeira vez que eu despertei que eu tenho que fazer um tratamento dentário. Não tenho a menor ideia quanto é que custa, não é prioridade de jeito nenhum, mas é a primeira vez que isso veio na minha cabeça. Esse tratamento eu não tenho a menor ideia. E aí eu entro em contato com alguém que faz isso, chego lá e ele me diz, é 50 mil reais. Eu não tinha a menor ideia, eu pensava, sei lá, que era 500 reais, 1.000, 50 mil reais. Eu não tô com condição de fazer agora. Então, eu vou começar a sonhar, tá? Às vezes eu passo 2, 3 anos pra efetivar esse treinamento, e aí o cara lá fica morrendo de raiva porque eu não comprei. Calma. Então a gente tem que entender como funciona o processo. Nem todo mundo tá no último estágio da compra, que já é o pronto para comprar. A gente tem que entender isso. Então, as estatísticas, elas jogam a nosso favor e ela diz o seguinte, obviamente, isso aqui é números bem genéricos, tá? Porque para cada negócio é uma coisa e, obviamente, a gente pode aprimorar cada uma dessas etapas, né? Então, vamos ver aqui. A cada 100 pessoas que entram em contato, coisa de 20% vai, digamos assim, lhe dar atenção, quer virar um lead. Entrar em contato, digamos assim, ela mandou uma mensagem para você, mas de cada 100, 20 vai marcar uma reunião. Agora, essas 20 significa que elas vão fechar? Óbvio que não. Então, de a cada 20, vamos botar aqui uma feche. Então, esses são os números. Então, a gente pode pegar que a de cada 100 que entra em contato ali com o nosso negócio, 20 vai para a reunião, ou seja, ele dá um passo no funil e uma feche. Ah, mas é muito ruim. Pois é assim que funciona. Exatamente nesse mesmo processo, muitas empresas ficaram
bilionárias. Se você quiser redesenhar o mundo, fique à vontade. Ah, mas é ruim. Pois é, é assim que é. E na hora que você entende isso, beleza. É a mesma coisa de eu ficar assim, obviamente que dói quando alguém morre, mas eu não posso morrer quando alguém morre, porque a vida continua. E essa emoção é o que destrói a gente. E o que é que tudo isso aqui tem a ver com coveiro, né? Eu tenho certeza que quando o cara virou coveiro, a primeira vez que ele viu uma pessoa morrer, ele ficou até emocionado, né? Ele deve ter até se emocionado e tal, não é da família dele. Mas ele deve ter ficado. Agora, só que chegou outra pessoa no mesmo dia. Aí ele já ficou assim. Aí chegou outra pessoa morta no mesmo dia. Daqui a pouco, naquele dia ali, foi 10 pessoas no primeiro dia, né? Morta. E ele... Você acha que ele vai chorar do mesmo jeito em todas? Claro que não. Na 10ª, talvez ele nem chore mais. Quando der com um mês ali, ele já enterrou mais de, sei lá, 300 pessoas. Você acha que ele ainda tá emocionado do mesmo jeito? Agora vamos falar do médico também. O médico ali que viu sangue a primeira vez, salvou aquele negócio, ele ficou completamente emocionado. Será que depois da 10ª cirurgia, ele abriu o coração do cara, viu tudo aquilo? Será que ele vai estar emocionado do mesmo jeito? Claro que não. Porque se ele continuar emocionado, ele não vai dar conta. Se ele ficar tremendo... Não, ele tem que ser frio, calculista e tá lá para resolver o problema. Não é para se emocionar com o problema. Então, essa mesma característica tem que ter o vendedor. E eu digo, essa é a maior coisa que um vendedor tem que fazer. Ele tem que se libertar das suas emoções. Ele tem que parar de ser emocionado. Ele tem que ser técnico. Ele tem que entender dos números, dos grandes números, que é o quê? A cada 100 eu vou fechar um e pronto. Então, isso diminui absurdamente a expectativa dele próximo. Então, eu começo aqui, o primeiro. Eu já sei que eu não vou vender, mas eu só sei que eu tenho que fazer 100. Minha grande, digamos assim, preocupação não é na conversão, pelo menos pelo primeiro momento. E sim em rodar aquilo ali, em conseguir 100 pessoas. Pronto, meu objetivo é conseguir 100 pessoas. Eu vou falar com 100 pessoas hoje. Daquelas 100, uma vai comprar. Eu sendo bom ou eu sendo ruim. Se eu for muito ruim, às vezes eu preciso de 200. Mas é certeza que um vai comprar. Sem argumento nenhum. Obviamente, a vida toda você vai ficar sem argumento? Não. Mas no começo da história, o seu objetivo não é converter. O seu objetivo é oferecer, tá? Conquistar 100 pessoas. Aí, a partir daí, quando eu passo um tempo já nisso, eu já paro de ser emocionada. Primeiro, já tenho que entrar completamente sem expectativa pra tentar, assim, eu não tô nem aí pra eu pegar um fora, porque eu vou pegar, porque isso não é nada pessoal, não é porque eu sou horrível de ruim, não é por nada, é só porque o processo é assim e não dá pra mudar. Então entre sabendo que vai pegar um não e diga a sua conversa e pegue seu não e pule pra próxima. Acabou-se. Esqueça aquilo ali num segundo e vai pra frente. Não entre na pilha daquele negócio, meu Deus do céu, eu queria ser ruim, eu queria ser melhor, o que eu faço, não sei o que. Eu ofereci para 2 pessoas e vou entrar em drama. Não, ofereça para 100. Isso é o processo normal das maiores empresas que existe. Quanto mais o cara entender isso, mais ele vai ser um bom vendedor. Obviamente, quando se passa um tempo, sei lá, 2, 3, 4 meses, aí a gente já tá. Então, o primeiro passo é eu aprender a ter consistência. Quando eu aprendo a ter consistência, e agora eu não me importo mais com esse não, e aí eu já confirmo o meu número. Cada pessoa tem que descobrir o seu número. Se você só vai descobrir quando entrar em processo. Ou seja, mesmo sem você saber fazer nada, você tem que começar a vender. Mesmo sem saber fazer um script, mesmo sem saber fazer uma oferta, não interessa. O mais importante é você aprender essa coisinha psicológica que é parar de ter medo. Parar de ter medo de rejeição. Parar de ser emocionado. O grande primeiro passo de um vendedor, parar de ter medo. Então, é um treino. E você não para de ter medo, digamos assim, lendo um livro. Não precisa ler um livro. Você não para de ter medo vendo um vídeo desse. Ou seja, não é o conhecimento que vai mudar a sua crença. Você tem um problema de crença, que é ter medo de rejeição. Nenhum conhecimento do mundo vai fazer tu parar de ter esse medo. Não vai. O que vai parar de ter esse medo? Só a exposição à situação. Aí tem uma grande frase que eu gosto. O homem é o exercício que faz. Você pode ir para uma terapia para tentar tirar esse medo da sua cabeça, você vai passar 5 anos lá e a terapia não vai tirar esse medo. Ou você pode falar com 100 pessoas em 2 dias. Em 2 dias você está curado. Isso aconteceu comigo e aconteceu com todas as pessoas que ficaram bom de vendas. A exposição ao medo. Você tem medo de cachorro? Ou você vai pra terapia, passa 3, 4 anos pra tirar o medo de cachorro, ou tem exposição ao cachorro. Chega lá e abraça um cachorro. Mas eu tenho medo, como é que eu vou abraçar? Pois é, bem-vindo à vida. É assim que funciona. A única forma de eu quebrar aquele medo é eu me expor àquele medo. Mas eu vou morrer. Pois é, mas é assim que funciona. Mas eu não tenho coragem. Foi mal.
então você nasceu para ser pobre, como a maioria das pessoas, tá? Mas quem quer ser rico tem que se desemocionar. É a única forma. Então, o primeiro passo é esse. Só que a maioria das pessoas faz um primeiro passo completamente diferente. Às vezes tem gente que vai estudar um livro, ler 5 livros sobre vendas, ou vai fazer curso, ou vai fazer um monte de coisa. A única coisa que você precisa fazer no primeiro passo é se expor, é sair procurando, parar de ter medo. Quando você resolveu seu problema psicológico, pronto, não tenho mais medo de rejeição, agora eu falo com qualquer um, aí você já descobriu seus números, então digamos que meu número é 1%, a cada 100 que eu falo você vai anotando, óbvio, né? E ver se esse número se repete. Às vezes eu consigo, eu falei com 80, em 80 eu vendi uma. Aí eu vejo se eu falo com mais 80 eu vou vender uma, às vezes não, eu vou ter que falar com 120 e vender uma. Aí depois eu faço a média, não, então a cada 100 em média eu vou vender. Incrível como isso funciona, tá? Então depois que você descobriu o seu número, não interessa ele qual for, se a cada 100 eu vendo uma, se a cada 30 eu vendo uma, se a cada 10 eu vendo uma, não interessa. Aí sim que você pode tentar estudar técnicas de conversão para como aumentar esse número, ou seja, como apresentar uma oferta melhor, como parará, tá? Então existe isso, mas você não deve estudar isso no começo. No começo é só tentar quebrar esse medo. E aí, depois, digamos que eu melhorei já minha conversão e agora eu não tenho mais medo. Qual o próximo passo? Ou seja, eu vou, a cada 100 que eu falo, eu fechava 1, agora, digamos, eu melhorei minha conversão, eu fecho 5%, vamos supor. Então, como é que eu escalo? Eu tenho que falar com mais gente. Então, ao invés de falar com 100 por dia, é só eu falar com 1000 por dia. Por isso que eu digo, a receita é previsível. Se eu sei que a cada 100 que eu falo, eu fecho 5 e eu quero fechar 10, então eu falo com 200. Como é que eu vou falar com 200? Aí entra os canais de distribuição, né? Digamos que no começo você está falando no 1 a 1, indo visitar a pessoa. Então, daqui a pouco, você não tem mais condição de, digamos, se você visita 100 por dia, 100 pessoas por dia, ou abordo 100 pessoas no meio da rua, por exemplo. Agora você precisa de outro canal de distribuição, que ou eu boto pessoas para fazer a mesma coisa que eu tô fazendo, e aí eu já vejo, tipo assim, um gerente de vendas, né? Eu saio da posição de eu ir lá e boto 10 pessoas para fazer isso. Cada uma vai ter o mesmo número que eu, digamos, né? Cada uma fala com 100. Só que o meu negócio tá falando com 1000. Então, assim, eu escalei. Então, em vez de, se cada vendedor vender 5, ele fala com 100 e vende 5, agora eu boto 10, eu saio da operação e agora eu só vou gerenciar eles. Então, eu multiplico aquele resultado por 10. Então, em vez de ter 5 clientes, eu vou ter 50 clientes. Então, a gente sempre vai ter o tanto de cliente que a gente quiser, quando a gente domina o processo. Só que a maioria das pessoas não sabe que existem esses processos, tá? E isso é absurdamente importante no primeiro momento. E você só vai conseguir ir para essa etapa se você virar o coveiro, ou seja, se parar de ser emocionado, tá? Não existe frustração. Tudo ali não é nada pessoal, não tem nada a ver com você, tem a ver com o processo. E o mundo funciona desse jeito. Então, ou eu monto esse time de vendas para várias pessoas se o meu negócio é local, ou eu vou, digamos, criar eu quero escalar mais ainda, né? Eu vou criar um canal de distribuição, por exemplo, online, aí é onde entra o mundo online, né? Então, no mundo online, dá para você ter uma empresa, digamos, vou voltar ao exemplo da dentista, né? E a maioria dos dentistas vive de indicação, meu Deus do céu. Eles não fazem a prospecção ativa, eles só ficam lá esperando, a maioria dos fotógrafos, a maioria dos médicos, a maioria de tudo, só fica esperando. E aí tem outra coisa legal, né? Que enquanto você está esperando, enquanto, digamos, 90% das empresas está esperando, tem uma ou duas indo atrás. E aquelas é as que ficam multimilionárias naquele mesmo setor. Todo mundo aqui está com um resultado bem parecido, porque no orgânico a distribuição é muito parecida, digamos. A maioria das pessoas vão ganhar ali mais ou menos o mesmo tanto, que vai formar aquela média. Digamos que tem 40 fotógrafos na cidade, todos estão esperando, né? Então, obviamente, tem uns um pouquinho melhor que o outro, tecnicamente, mas a curva não vai dar uma diferença muito grande, não, né? O melhor, digamos que esteja fazendo 5 casamentos por mês, o pior que está fazendo 2, mas vai estar muito bem distribuído, tá? Agora, o que faz a gente dar um salto? Eu fazer, enquanto o melhor tá fazendo 5, eu fazer 50.
A prospecção ativa. É eu ir atrás, eu parar de esperar. Aí sim, aí eu dou um salto. Aí a empresa que naquele mesmo setor fica milionária, né? É o dentista milionário, é o fotógrafo milionário, é o qualquer coisa milionário. Porque eu criei a prospecção ativa. Então um cara que fala muito sobre isso é o Flávio Augusto. Ele tem uma escola de inglês lá atrás e tal, ele é bilionário só fazendo isso, tá? Ele não esperava o cliente vir, ele ia atrás. Então quando todo mundo tá esperando o cliente vir, eu sou o único que vai, eu não tenho nem concorrência. Porque a maioria das pessoas está em casa, né? A gente tem que entender uma parada seguinte, existe a pirâmide do consumidor que diz assim, nessa primeiro cortezinho aqui da pirâmide, digamos que é 1% das pessoas que já estão prontas para comprar, tá? Todos os negócios, quando estão esperando, eles estão lutando por esse 1% aqui, né? Todos os negócios juntos estão lutando por esse 1%. Quando a pessoa sai, ela sai da casa dela para ir procurar, ela já está pronta para comprar. Só que, para cada um desses, existe o meio da pirâmide, existe 10 que já sabe que tem que comprar, mas está procrastinando. Ele não está indo agora. Digamos uma noiva que vai casar e ela precisa de fotógrafo, mas não, vou deixar para depois. Ou seja, essa da ponta aqui é o que falta um mês para casar. Ela é obrigado a ir procurar, né? Mas para cada uma dessa tem 10 dessa. E para cada uma dessa do meio da pirâmide tem 10 dessa aqui de baixo. O que é essa aqui de baixo? É os que não sabem que precisa do seu produto. Por exemplo, talvez vocês nem sabiam que precisavam aprender a vender. Só que eu cheguei para vocês. Vocês não me procuraram, eu cheguei para vocês, tá? Então, aí onde entra a última estratégia. Ou eu posso ter pessoas indo atrás para vender e falando de um por um, ou eu posso criar canais de distribuição, que o melhor que existe, no caso, é um canal do YouTube, é um podcast. Ou seja, você tem que fazer conteúdo que as pessoas não estão procurando, mas o próprio algoritmo vai mandar o seu conteúdo, muitas vezes de graça. Se eu quiser amplificar mais, aí eu boto o tráfego pago, que eu não espero nem o conteúdo, então eu aumento mais ainda a minha distribuição. Então a gente precisa de ter um canal de distribuição, porque é assim que a gente vai ficar muito grande e assim cada vez a gente vai estar atraindo mais pessoas, porque eu fui atrás dela. Ao invés de você ter buscado como vender, não, eu criei um conteúdo como vender. E aí te ensinei e obviamente tu tem a tendência de prestar mais atenção em mim e lá no futuro de comprar um produto meu, tá? Porque, enfim, vai entender, cara, esse cara é bom, é massa e tal, por aí vai. Então é meio que como a gente tivesse que educar as pessoas. Então, enquanto a maioria tá parado, só sem fazer nada, só esperando o cliente chegar, ou você pode botar os vendedores para ir atrás das pessoas, ou pode criar canais de distribuição, que é melhor ainda, né? E a última coisa para encerrar esse vídeo é o seguinte, cada vez mais que a gente avança no mundo, o mundo, não sei, meu Deus do céu, ele tá ficando mais fácil e tá ficando mais difícil. Tá ficando mais difícil para a maioria das pessoas e tá ficando mais fácil para quem tem coragem de se mexer, para quem sabe tudo isso que eu tô dizendo. Por quê? Cada vez que a coisa avança, as pessoas ficam mais preguiçosas, as pessoas ficam mais burras. Por exemplo, quando nasceu um smartphone é o quê? Telefone inteligente. O que aconteceu com as pessoas? Se o equipamento é inteligente, a pessoa fica burra, né? Quando na fotografia, por exemplo, lá na fotografia de filme, pro cara ser fotógrafo, ele tinha que estudar, viu? Porque eu tinha que calcular a luz, só olhando para ela, usar aparelhos, não sei o que, fotografar, e eu só ia ver esse resultado daqui a não sei quantos dias quando revelasse a foto. Então tinha que dar certo, não tinha como qualquer um fazer. Ou seja, a barreira de entrada era maior, mas o cara, para fazer o mínimo ali, ele tinha que estudar, não dava para ser mais ou menos não. Beleza, aí começou a chegar a câmera digital, aí já começou a facilitar muitas coisas, a gente já precisava estudar menos, e aí daqui a pouco chega o celular, que já faz tudo automático, já edita foto, blá, blá, blá. Ou seja, a pessoa precisa estudar menos ainda, cada vez as pessoas vão ficando mais burras. Se elas ficarem mais burras, elas ficam, digamos, mais acomodadas. Se elas ficarem mais acomodadas, elas não têm coragem de correr atrás. E aí, nessa hora, o corajoso vence todos esses outros, porque é muito fácil vencer um monte de gente burro, um monte de gente preguiçoso. Basta eu não ser. Eu não preciso nem ser gênio. Lá atrás eu precisava ser gênio. Agora eu não preciso ser gênio. Eu só preciso ser, digamos, esforçado. Só preciso resolver minhas crenças. Então hoje, cada vez mais, existem milhares de pessoas que ganham muito dinheiro oferecendo facilidade para as pessoas. Por exemplo, eu criei uma IA que te ajuda a vender sem tu fazer nada. Aí a pessoa, compra IA. Eu criei um curso que tu só precisa dar Ctrl Z, Ctrl V, copiar e colar e tu vai vender.
Isso vende muito. Por quê? Porque essas pessoas são absurdamente preguiçosas e elas não querem ter trabalho. Mas isso funciona? Funciona pro cara que tá vendendo. Funciona pra mim que tô vendendo isso pra vocês. Mas não vai funcionar pra vocês. Por que vai funcionar? Por exemplo, hoje chegou a inteligência artificial, que é como a câmera fotográfica aí do passado, né? Que a inteligência artificial, eu não preciso mais estudar um curso, não preciso mais comprar um curso online, não preciso mais aprender a fazer copy, porque a IA faz pra mim. Parabéns, sabidão. A IA faz pra você, mas também faz exatamente igual pra todas as outras 1 milhão de pessoas. E se tá tudo igual, vocês acham que faz alguma diferença? Vocês acham que vocês vão vender? Não. É uma grande ilusão a IA. A IA é muito boa para deixar rico o dono da IA, quem vai vender soluções de IA. Mas para pessoa normal, não. Não acredite que você vai pegar uma IA e a IA vai fazer seu curso todinho e você vai vender, porque todas as outras pessoas estão pensando do mesmo jeito. Então, a gente tem que ter o diferencial. Cada vez o diferencial vai ser mais humano. Só que cada vez as pessoas vão ficar mais burras, porque elas não querem aprender, querem deixar a IA fazer. Eu não preciso mais de curso online. Você tem que comprar curso online, sim. Você tem que comprar o meu curso online, por exemplo, que ensina você a montar seu negócio digital. Porque a IA, ela vai fazer uma coisa absurdamente genérica, por mais que... aí tem um cara que vende o prompt. Meu Deus do céu, vender o prompt. Você não precisa comprar prompt, porque se tu quiser um prompt, basta tu pedir o próprio GPT para fazer um prompt. Então, tu pode fazer assim. Em vez de eu te vender, eu vou te falar que você quer criar um curso online com IA, né? Você pensa que isso aqui é bom, né? Que na verdade eu já tô dizendo, é uma porcaria. Mas você pode fazer assim. Cria um curso online pra mim no nicho de emagrecimento. E a IA vai criar o curso todinho, vai. Só que vai ser uma porcaria. Porque tu não sabe fazer prompt, né? Aí tu vai comprar o curso de prompt. Não. Então se tu quiser, IA, cria um prompt pra criar um curso online. Aí ela cria o prompt, tu bota pra ela criar o curso online. Mas, gente, isso aí não vai levar a gente a lugar nenhum. Cada vez mais, quem tem o conhecimento e a ação vai ganhar. Porque cada vez mais as pessoas estão mais preguiçosas e burras, tá? E aí o pior é que as pessoas acreditam absurdamente na IA. Não, foi a IA que disse. Foi a IA que disse. Deve estar muito bom. Vai e não converte porra nenhuma. Então, beleza. Enquanto isso, eu sei fazer cópia, eu sei exatamente a parada, eu tenho experiência, já vi o que prestou, o que não prestou. A IA não sabe nada disso. Ela só vai fazer. Inclusive, ela é programada para lhe dar uma resposta, mesmo que seja a resposta errada. E se tu não souber de nada, então tu vai ter que estudar agora muito mais que antes. Não é que na fotografia digital tu vai ter que estudar menos. Tu vai ter que estudar muito mais. Então tem a ilusão que parece que tu tem que estudar menos. Agora com a IA, tu vai ter que estudar muito mais. Porque tu vai ter que saber de tudo para tu controlar a IA. Talvez eu que saiba de tudo, use a IA muito melhor que você. Mas o meu prompt não serve para ti. Aí eu te vendo o prompt, aí tu compra e eu ganho dinheiro, tá? Então, cada vez mais as pessoas estão mais preguiçosas, as pessoas estão mais burras, as pessoas estão querendo ganhar dinheiro com menos esforço e o cara esperto vai ganhar dinheiro dessas pessoas todas. Porque eu posso vender facilidade para as pessoas, certo? Eu posso fazer muito mais que elas enquanto elas estão lá esperando a coisa acontecer. Eu tô indo correr atrás do meu cliente, eu tô criando vídeo, eu tô criando canais de distribuição, eu tô criando funil, eu tô criando toda uma engenharia e os outros só estão esperando, tá? Então, é isso aqui. Vou ficar aqui por esse vídeo. Então, sejam o coveiro. Entendam de tudo que eu estou dizendo aqui. O mais importante é não seja emocionado. Entenda o lance das vendas. Vendas é estatística. Vendas é número. Não interessa, digamos assim, a sua conversão a primeiro momento. Só interessa você destruir suas crenças, você engrossar sua própria casca, você parar de ser emocionado e ir para a prática. Porque é essa prática que vai resolver todos os nossos problemas e vai fazer a gente ficar rico. Então é isso aí e vamos até o próximo vídeo. Inclusive, dou a dica para vocês assistir esse vídeo aqui, ou é aqui, não me lembro onde é que tá, se é aqui ou se é aqui, que ele é muito legal e é um complemento muito bom para esse vídeo. E é isso aí, siga o nosso canal, dá o like e te vejo na próxima. Valeu!